compartilhar aqui para mostrar para vocês a confusão que eu fiz no nosso... nessa semana, né, de aula, para poder recuperar um pouco do tempo, né? Começar a recuperar um pouco do tempo que a gente perdeu um pouco aí para trás. Perdeu não, né? Tem algumas aulas que eu acabei inserindo ou reinserindo no cronograma, porque fui julgar importante, tá? O que deve acontecer daqui para o final do semestre, né, que está chegando já, é ter mais aulas como essa na quarta-feira para a gente ir recuperando, tá? Bom, ou então hoje a gente vai fazer essa aula de AutoCAD, né, que é a reposição lá do... Opa, errei, essa já foi. Aqui. É a aula de modelagem de 3D de AutoCAD, né, repondo lá que seria na semana passada. Hoje também é o dia de entregar a atividade 12, né? Apesar de não ter nenhuma atividade com ele ainda, mas na próxima semana já teremos. Então é importante vocês entregarem. E durante o restante da semana a gente já vai começar um assunto que são os cortes, tá? Então já tem aí videoaulas também disponíveis para vocês, que eu disponibilizei já na terça-feira, né? Acabei esquecendo de disponibilizar na segunda, que foi nosso último encontro, tá? Bom, então, sem mais delongas, vou abrir aqui o AutoCAD. Bom, estou aqui com a versão 22, né, que provavelmente é a versão que vocês conseguem baixar lá do site, né, do Autodesk Educacional. E eu vou começar aqui um projeto novo, tá? Vazio, então, lembrando, né, aqui é a área de desenho que nós temos. A gente vai trabalhar em 3D, então eu já vou deixar aqui em perspectiva isométrica, né? Como eu falei, se for desenhar em 2D, a gente desenha no chão desse espaço tridimensional, e aqui a gente tem as coordenadas, x, y, z, tá? Uma outra coisa que eu vou mudar, como a gente vai trabalhar em 3D e modelagem, eu vou aqui embaixo no canto direito, vou mudar o formato do Workspace para 3D Basic, tá? Porque aqui vão ter os botões diretos para as funções que eu vou mostrar hoje, tá? Isso não muda nenhuma configuração no software, é só a forma de visualizar. Como a gente vai trabalhar em modelagem 3D, a gente já deixa os botões aqui mais fáceis, né? O botão de linha continua aqui, polígono continua aqui, mas ele dá prioridade para as funções de modelagem 3D, tá? Como eu costumo dizer, o AutoCAD ele tem uma abrangência enorme de usuários, né? De várias áreas diferentes. Então, não teria como deixar todas as funções dele abertas na tela, porque aí a gente ia ter aí uma tela só de botões, né? Então, ele trabalha com, principalmente, a linha de comando aqui embaixo e essas alterações de layout, configurações de interface para facilitar os trabalhos. Então, é assim que eu vou começar. No 3D, já olhando a vista isométrica, tá? Então, eu vim aqui nesse cubinho, cliquei aqui no canto, né? Esse eu vou acabar mexendo também ao longo conforme eu for desenhando, para visualizar melhor. E liguei aqui esses botões para também facilitar. Bom, na última aula de CAD, eu mostrei lá o 3D por coordenadas, né? E aí a gente desenhou um aramado, e aí no finalzinho da aula eu já mostrei, já avancei um pouquinho nessa parte de modelagem, quando eu mostrei o objeto sólido, né? Que é aquele que é realmente preenchido, que o AutoCAD, o software entende que ele tem um volume, que ele tem um preenchimento interno, e ele então é considerado um sólido. Então, é a partir desse sólido que a gente vai trabalhar hoje, tá? A modelagem dele, e aí para isso nós vamos utilizar as mesmas operações que a gente fez na mão lá das operações booleanas. Adição, subtração, interseção. E aí aqui ainda tem um que eu gosto de acrescentar, que é bem útil aqui no AutoCAD, que é o slice, que é o corte, né?
ou fatiar, eu não sei como foi traduzido aí, então eu só uso em inglês, né? O slice, comando slice. Então, vou mostrar esses comandos todos para vocês, para permitir que vocês comecem, então, a manusear e a modelar os sólidos aqui no AutoCAD, certo? Bom, então eu vou começar fazendo alguns volumes aqui, genéricos, quaisquer, para mostrar como o AutoCAD constrói os objetos, como a gente pode planejar essa construção, tá? Então, primeiro eu vou desenhar com linhas, eu vou aqui, né, uma linha qualquer, e vou desenhar aqui um quadrado 10 por 10. Estou usando apenas linhas, tá? Não estou usando retângulo, não estou usando polígono, né? Então, eu desenhei 4 linhas conectadas, formando um quadrado. O AutoCAD vai entender exatamente desse jeito, são 4 linhas conectadas. Isso não é um retângulo para ele. Então, se eu fizer uma extrusão, e aí agora aqui já está aqui o botão, né? Extrusão, extrude, e selecionar todos esses objetos com 10 de altura, eu vou estar fazendo 4 superfícies, né? 4 placas, cada uma a partir da sua linha, porque ele entendeu que ele tinha 4 linhas, ele fez a extrusão de 4 linhas. Para a gente modelar isso, não nos serve, porque isso aqui não é um sólido, né? Então, eu preciso fazer daquela segunda forma que eu mostrei para vocês na última aula, usando um polígono, né, que pode ser aqui nesse botão polígono, retângulo, ou pela linha de comando aqui embaixo, digitar retângulo, REC é a abreviatura, e aí eu faço realmente, fazer aqui do lado, retângulo 10 por 10. Agora, se eu selecionar, vejam que ele seleciona tudo ao mesmo tempo, ou seja, o AutoCAD já entendeu que isso aqui já é um elemento único. Quando eu fizer a extrusão dele, agora eu vou a extrusão pela linha de comando, né, digitar extrude, eu seleciono ele, Enter, é ele que eu quero, e aí digo a altura, 10. Então eu fiz uma extrusão de 10 centímetros, eu vou girar um pouquinho para tirar um pouco da isométrica, né, como eu estou desenhando cubos, para ficar menos confuso. E aí, apesar de eu ainda estar vendo ele aramado, né, o wireframe que o CAD usa, eu tenho aqui um objeto que, se eu selecionar, ele é um objeto único. Então, se eu vou mudar aqui a forma de visualizar, né, o Shade Mode, SHA na abreviatura, para realista, né? Acho que é esse aqui. Eu vou mudar para manter os vértices, tá? Então, percebam que aqui eu continuo com aquelas placas, né? E aqui eu tenho realmente um cubo preenchido, um objeto preenchido, né? Isso muda bastante a característica do que eu estou fazendo, porque aí vai permitir que eu use aqui, então, as operações booleanas, que elas estão aqui, né? Além de poder modelar ele, né, a partir desses pontinhos azuis aqui, ó. Então, eu posso mudar algumas características do objeto puxando esses pontinhos, né? A altura dele, a disposição aqui das laterais, né? Eu posso modelar ele literalmente utilizando aí essas funções, tá? Então, isso já nota-se que ele está diferente desse aqui, onde a única possibilidade que eu tenho é aumentar a altura da placa, né? Não consigo mexer em outra característica dele. Então, vou apagar essas 4 placas aqui, porque elas não nos servem para a aula de hoje, tá? Bom, então aqui está o nosso cubo, e a partir dele eu posso, então, gerar essas operações booleanas, tá?
Eu vou fazer, vou apagar ele aqui. Se eu vou tentar lembrar de cabeça, eu vou fazer o mesmo objeto do nosso exercício que foi feito na segunda-feira, até para vocês terem essa lembrança. Então, eu tinha lá 8 por 6. Ele tinha 6 de altura. É isso, né? Ele era... Vou tentar lembrar, acho que eu usei... Deixa eu mudar as propriedades aqui. Eu usei o atalho MO, né, para propriedades, mas se você digitar propriedades, ele abre também essa janela que vai ter as propriedades do objeto todos aqui ao lado. Tá? Eu vou só mudar a cor dele aqui, ó, para azul, para a gente usar a mesma cor que a gente usou lá naquela explicação. Bom, e aí então eu vou começar a usar aqui as operações, né? Então o outro objeto que a gente... Ah, não, primeiro eu vou então fazer as subtrações, mas em vez de usar o subtract aqui, que eu vou usar depois, eu vou fazer... Não, vou usar assim o subtract. Então eu tinha um outro volume que subtraía dele, que ele pegava... Eu vou marcar então aqui uma linha para me ajudar a construir, que ficava 3 esse ponto, né? E a partir daqui eu consigo encontrar os pontos de referência para extrair aquela primeira parte dele. Então eu vou usar aquele comando que eu falei para vocês, não está aqui entre esses, mas é um comando bem útil nessa modelagem, que é o comando slice. Então eu vou slice aqui no teclado para achar o comando. Aí ele pergunta aqui embaixo, né? Especifique, deixa eu recolher assim, pergunta aqui, e selecione o objeto a ser fatiado, né? Do slice. Eu selecionei esse, aperto o espaço ou Enter, que é esse que eu quero, e aí ele pergunta que método eu vou querer para definir o plano onde eu vou fazer esse corte, tá? Eu costumo usar sempre 3 pontos, aqui é a última opção aqui embaixo, ou digito 3 no teclado, e aí eu seleciono 3 pontos que vão definir um plano para eu poder fazer, então, esse recorte. Então, aqui é aquele ponto de referência que eu deixei aqui na linha, esse vértice aqui de baixo e esse outro vértice aqui de baixo. Selecionei os 3 pontos, defini o plano de corte, agora ele pergunta aqui embaixo de novo qual ponto do lado que eu quero manter, ou se eu quero manter ambos. Então, para efeito de visualização de vocês, eu vou manter ambos a princípio, né? Aí ele cortou, né? Ele fez aqui, ó, ele dividiu em 2 sólidos, né? E aí eu posso apagar o que eu não quero mais, a linha de referência também, deixar isso aqui azul novamente. Ué, já tá. Dando um erro de visualização aí. Bom, então esse é um objeto, naquele primeiro corte. Agora eu tenho outro corte que ele vem, né, o plano de corte ele vem desse ponto até esse outro vértice aqui e até esse, né, formando aquela segunda rampa aqui do objeto, né, vocês lembram bem dele. Então vamos de novo usar o mesmo comando slice, seleciono o objeto que eu quero cortar, opção 3 pontos, defino um ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Dessa vez eu já vou dizer para ele que eu quero manter apenas esse lado aqui do fundo. Deixa eu ver se eu mudando para
Então, eu tenho aí o objeto, aquele primeiro objeto modelado, né? Bom, agora então eu vou mostrar aqui as operações booleanas fazendo aquele outro objeto. Ele tinha uma base retangular, então eu vou fazer um retângulo aqui de 2. Ele tinha os mesmos 6 centímetros de altura, né? Eu usei, a cor dele era verde, né? Não, verde era o último, eu tinha usado vermelho. Agora eu vou posicionar ele conforme aquele exercício lá, tá? Então eu vou colocar ele como referência aqui nesse canto, né? Mover ele para lá com a referência dos dois cantos. E agora eu vou movê-lo novamente, comando M, move, né? Com qualquer referência aqui, vou mover ele 2 centímetros nessa direção, que é a direção X, e 1 centímetro, move novamente com a referência aqui, na direção Y, né? Eu posicionei ele aí onde eu quero. Agora eu vou demonstrar as 3 operações booleanas, né? A última vai ser a de interseção, né? Que era do exercício. Então eu vou copiar ele 3 vezes aqui na tela, para a gente visualizar então essas 3 operações. Então a primeira que eu vou utilizar é a adição. Aqui em inglês, para o AutoCAD, ele usa o termo union, né? De união. Então, eu posso vir aqui no comando, aqui, né, e ele vai combinar os dois objetos. Eu posso também usar o atalho, digitar union, né, também, no teclado. De novo, ele está nos pedindo aqui quais os objetos que eu quero unir. Então, eu seleciono aqui os 2 objetos que eu quero unir. Enter. E aí ele já uniu, né? Agora, isso aqui já é um objeto único. Você vê que se eu seleciono e manteve as cores, vamos ver se essa questão de cor aí, mas ele já, se eu selecionar, ele já está selecionando o objeto único. Vou ver novamente ele em aramado para a gente ver internamente o objeto, tá? Então, vocês veem que agora ele tem a aresta aqui no meio, né? Essa parte branca, né? Essas arestas que estão em branco, são novas arestas que se formaram no nosso objeto, na união dos dois originais, né? Então, tá aí as arestas novas que se formaram por conta da união deles. Ele é um objeto único agora. A segunda operação, deixa eu voltar aqui. A operação booleana, eu vou fazer aqui nesse segundo conjunto, é a subtração. Está aqui em cima, subtract, né? Ou pode ser também no teclado, subtract. Seleção aqui. Ele pede para selecionar os sólidos, as superfícies, enfim, qualquer objeto do qual vai ser subtraído, né? To subtract from, né? Então, eu vou subtrair deste maior, enter, e agora ele pede o sólido, superfície, a região que vai subtrair. Então, seleciono o segundo objeto vermelho. E aí, ele fez essa subtração. Está dando esse erro de cores, mas está tão interessante para a gente visualizar bem da onde ele tirou e quais as faces novas e arestas novas que ele está criando, né? Então, a gente já consegue ver que ele tirou aquele pedaço que é a interseção entre os dois, de novo criando essas novas arestas e essas novas faces para esse objeto resultante da subtração. Certo? E por último, vamos
fazer, então, a interseção. Também existe aqui em cima, nas operações booleanas, a operação de interseção, né? Até ele dá um exemplo bem interessante aí no tutorial, né, dele, que é como produzir através da interseção um sólido bem complexo, né? Nossa, mais simples, né? Nossa exercício é um pouco mais simples, mas está aí. Então, vamos lá, comando interseção, posso digitar no teclado também, ou simplesmente selecionar o botão aqui, que nós já deixamos ele preparado. Aí ele, novamente, pede para selecionar os objetos, né? Então, como é uma interseção, não tem ordem, né? Como tinha na subtração, seleciono os dois objetos, aperto o Enter, ele imediatamente me dá aquele objeto de interseção, que é esse sim, né? Nós deixado ele em verde, né? Então tá aí o objeto que é a interseção, né? Se eu copiar ele, ele é exatamente a peça que foi extraída dali, né? Também é a mesma peça que dá. Deixa eu achar o ponto aqui. Que se encaixa ali, né? Dentro dentro do, do objeto que foi da soma, né? Então aí a gente tem aí uma figura aí bem parecida com aquela que a gente desenhou à mão na segunda-feira, né? Primeiro objeto, segundo e a interseção dos dois em verde. Tá? Então essas são as ferramentas mais comuns aí para fazer essa modelagem, né? Lógico que o AutoCAD tem algumas ferramentas a mais que a gente pode explorar também, né? Como por exemplo essa ferramenta Sweep, né? Que cria sólidos ou superfícies ao longo de um caminho, né? Então eu posso criar aqui uma polilinha que é uma linha contínua, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Posso desenhar aqui círculo, vou rotacionar esse círculo em 3 dimensões, né? A partir desse eixo aqui. E aí eu posso usar esse comando aqui, sweep. Ele vai me perguntar qual objeto eu quero fazer o sweep, enter, e aí ele vai me perguntar agora o caminho, né? Então, eu vou selecionar essa linha como sendo o caminho, e aí ele faz, deixa eu botar um shade novamente, ele faz a extrusão daquele círculo ao longo desse caminho. Um outro interessante é o Loft, que está aqui ao lado, né? Ele cria o sólido a partir da combinação de vários planos, né? Vários elementos planos, superfícies isso também é bem interessante para quem trabalha com terreno, né? Curvas de nível e tal, usa bastante isso. Posso criar, acho que eu até fiz na aula passada esse, né? Alguns elementos aqui. E aí através do Loft,
consigo criar aí um elemento bem complexo, né? E aí ele é realmente um sólido, vejam que ele tem isso permite que a gente crie objetos aqui, né, com bastante precisão e objetos bem complexos. E tem outros mais simples, né? Esse Evolve consiste em criar um eixo, né, de rotação para extrusão. Então, através aí de uma estrutura simples aí de eu posso criar uma casca, como é esse exemplo que ele está dando aí, ou um objeto também. Então, se eu criar aqui, através de polilinhas, um objeto qualquer aqui, né? Eu vou adicionar ele para colocar em 3 dimensões. Uma polilinha fechada. E aí eu posso utilizar aqui uma linha de referência do lado dele. O comando revolve, ele vai me pedir o objeto a ser que selecionei, e aí ele pede para especificar um eixo. Aí eu posso selecionar a linha que eu criei, posso selecionar um dos eixos aqui de rotação das coordenadas, ou posso selecionar 2 pontos, né? Vou selecionar 2 pontos aqui nessa linha, e agora eu preciso dar qual o raio, né, que é o ângulo, na verdade, né, de revolução. Então, eu vou fechar ele aqui. Então, eu vou digitar 360, e aí ele fecha também em torno daquele eixo que a gente criou, um sólido baseado aquele objeto de geração. Então, esses, entre outras ferramentas de modelagem 3D, permite que a gente faça coisas bem complexas e bem diferentes. Como, por exemplo, se eu combinar esses 2 objetos e pedir a interseção dos 2. Né? Então, ele pegou aí as partes daquele tubo que se conectava com aquele objeto maior. Né? Ou posso fazer diferente e subtrair. Né? Subtract aqui. Aí eu fiz os furos que aquele tubo usou para atravessar esse outro objeto mais complexo aí que nós temos. Certo? Então, existem aí possibilidades de modelagem só com essas operações simples, né, que são as mesmas operações booleanas que a gente tinha, com algumas variações, que permitem faça modelagem de várias formas diferentes. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu mostre alguma outra função? Só dúvida que a Bianca falou no grupo do WhatsApp, de como ver as coordenadas dos vértices. Sim, tá ok. Deixa eu voltar lá. Peraí. Bom, então, deixa eu pegar aqui esses acessos. Pegar esse aqui tá mais simples.
Bom, tá, apagar isso. Vou mover ele primeiro para o 0, para a gente ter. Ah, e eu estava vendo que também tem como você mover esse eixo XYZ para onde você quiser também, né? Eu acho que é um comando lá que acho que é UCS ou USC, Isso. que eu achei CS. bem prático. Agora ele está considerando o 0 como sendo esse ponto aqui, né? Se eu pegar uma linha, pedir para ela começar no 0. Alguma. Ah, tinha faltado eu posicionar ele. E aí agora sim ele está no 0, né? Se eu traçar a linha lá, a partir do 000, ele vem ali daquela origem. Então agora meu objeto está começando no 0 conforme a gente quer, né? Aí a gente tem que observar também qual que é o x, o y e o z, na hora de identificar as coordenadas que a gente quer colocar no papel, né? Acredito que a dúvida venha justamente para poder fazer a listagem lá das coordenadas com auxílio do AutoCAD, não é isso? Então, se a gente seleciona o objeto e vai lá nas propriedades, né? Eu falei que a gente pode obter dele em algum lugar. Ixi, cadê? Achava que eu tinha aqui nas propriedades ia aparecer, então não é. Vou desenhar a linha para ver se é a minha amostra. Tá, então é na linha que eu vou ter. Então eu preciso ter o objeto aramado, então. Eu vou explodir esse objeto. Agora eu transformei ele em linhas. E agora eu tenho as posições de cada uma das arestas, né? Então, por exemplo, essa aresta que eu selecionei aqui, ela está começando no x0, y0, z0, e está terminando no x0, y0, z 4,5, tá? Essa outra aresta aqui está começando no x0, y0, 4,5 e terminando no x0, y3 e z 5,625. E assim por diante. Eu vou ter aí, então, todas as arestas, né? Se eu desenhar o objeto na forma aramada, né? Por linhas, como a gente fez na primeira aula, a gente tem aí a posição de cada um dos vértices. Agora, observe que na nossa como é que fala, na definição da norma, né? Nossa norma, a gente não tem o x, y e z assim, né? No caso aqui, o z, que está mostrando aqui é o nosso y, o y é o nosso x e o x é o nosso z. Então, de novo no comando CS lá, que um de vocês aí, que eu não vi quem foi falou, eu posso redefinir ele como estando aqui e rotacionar para posicionar as coordenadas de acordo com a nossa norma, né? Então, vou posicionar o x para lá, o y para cima, praticamente vai ficar para frente. Então, agora sim, a gente tem as coordenadas conforme a nossa norma, né? E aí, não precisa ficar fazendo, transferindo, né, informação. Então, eu selecionei aqui
o CS, selecionei a linha, né? E aí agora sim, ó, tá no X 0, 0, 0, né? A origem, e tá terminando no X 0, Y 4,5, aí sim o Y para cima aqui, e o Z 0, que é esse que vem para frente, né? Que aí é nosso sistema de coordenadas lá. Então eu sei que esse ponto é o 0, 0, 0, esse ponto é o 0, 4,5, 0. Aí aqui, novamente, seleciono essa linha, eu sei que esse ponto aqui de cima vai ser o 3, 5.625, 0. Né? E assim por diante. Esse ponto daqui vai ser o 3, 4, 125, 2. E aí eu vou encontrando e listando todos os vértices que eu preciso, né? E depois também, ao fazer isso, eu posso ir selecionando e já criando a minha lista de coordenadas. Sim, professor. Não, beleza. Então, tem mais alguma dúvida? Querem que eu tire mais alguma, mostre mais alguma coisa? Você mostrou que para a gente então pegar um sólido e transformar ele em linhas, a gente tem que explodir ele, é? Explodir, é isso. O comando que eu E usei aí? rapidamente aqui foi o comando explodir, explode, né? Uhum. Aí ele Aí, explode em 2 etapas, né? Se eu botar em aqui. 2 etapas. Porque ele é um sólido, né? Então, a informação que ele tem aqui é toda unificada. Ele é um volume completo, vamos chamar assim, né? Então, se eu explodo ele uma vez, explode. Ele agora é um conjunto de faces, tá vendo? Ah, sim, entendi. Eu posso até apagar aqui para a gente visualizar internamente ali. Então, a primeira explosão, ele separou todas as faces e eliminou o volume, o recheio dele, vamos chamar assim, né? Tá todo, né? Coisa que não era antes. Quando eu explodo ele, seleciono tudo e explodo ele novamente, aí sim, ele segunda hierarquia aí de, 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 de modelagem, que é a área, né? São as faces, né? As faces desaparecem também. Aí ficam só as arestas, tá? Por isso que tem que ser em 2 etapas. Ah, tá, entendi. Mas aí tem algum comando que seja o contrário do explodir? Que ele Não, não pegue... tem. Não. Seria muito útil, né? Sim. Mas não tem, não. A gente já tem que planejar a modelagem usando já sólidos e combinando sólidos, usando referências para ir cortando e modelando ele. Não dá para a Ah, gente desenhar em linhas aramadas e pedir para ele transformar tudo em sólido. uhum. Ah, beleza, então. Acho que essa era a principal dúvida que eu estava tendo ultimamente, mas bom saber. Um pouco triste, É, mas agora eu sei. é. É, bom, gente, mais alguma dúvida? Senão eu vou partir para a explicação da atividade, né? Que é a atividade 14. Bom, a atividade 14, que é de hoje, né? Relativa a essa aula, ela pede para, então, vocês modelarem um objeto tridimensional livre, né? Usando, então, o AutoCAD a partir das operações booleanas, né? Então, o que vocês façam é pegar uma forma qualquer, né? Inventar aí uma forma qualquer e modelar ela aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos o que eu espero que vocês façam. Começar com um retângulo 10 por 10, e aí não estou usando isso de maneira aleatória, vocês podem aproveitar para fazer a modelagem do sólido que vocês já criaram para a atividade 12, né? Então, porque vocês já terão ele em modelagem no CAD, né, para utilizar aí
durante as aulas também, para fazer as demais atividades, é uma ajuda, né? Então, por que não unir o útil ao agradável? Então, além de ser um sólido que vocês, como vocês já manusearam, já fizeram nos desenhos e tal, já conhecem ele bem, né? Então, começar aqui com uma base 10 por 10, retangular, vou fazer uma extrusão agora sim, uma extrusão de 10 centímetros, e aí seria aí o sólido que vai envolver, né, o objeto de todos vocês, né, um cubo dessa forma. E aí eu vou começar a fazer algumas operações aqui aleatórias para formar um sólido, né? Imaginei vocês podem já ir planejando essas manobras, essas operações, já para ir moldando o objeto de vocês, tá? Então, eu vou criar aqui uma linha central. Não precisa nem criar linha central, porque já tem a referência do midpoint ali. Então, eu vou usar um slice para criar um plano inclinado. Opa, esqueci de dar os 3 pontos. Então, vamos de novo. 3 pontos. Então, eu vou criar um plano inclinado aqui. Vou dar outro slice aqui. Criar um outro plano inclinado. Eu esqueci de avisar que eu ia usar 3 pontos. Então, usei aí esse outro plano inclinado. Agora, eu vou usar uma subtração, né? Então, vou fazer um retângulo 3 por 6. A extrusão dele fazendo uma altura qualquer, mas é que eu vou subtrair de todo o objeto. Vou posicionar esse meio aqui com este meio daqui. Fazer a subtração desse. Criei um probleminha aqui para mim, ó. Então, vou voltar aqui e vou puxar ele um pouquinho. Assim. Então, criei aí essa subtração, tá? E agora, assim, já estaria um bom sólido, né? Já com aquelas características que eu pedi lá no sólido da prática 12. Mas só para acrescentar a adição, vou criar aqui um retângulo dois por 2, a extrusão dele. E aí vou fazer a união. Bom, então aí criei aí um sólido qualquer, até um pouco mais complexo do que realmente precisava ser, mas vejam aí que eu tenho aquelas características, né, que eu pedi para vocês,
com o acréscimo aí dessa adição, que foi um detalhe a mais, mas aí eu tenho aí um sólido para mostrar. E aí aqui eu queria aproveitar então essa é a atividade que eu quero. E aí eu queria aproveitar para mostrar uma outra função do AutoCAD, que é bem um facilitador aí para os nossos desenhos. E aí eu vou querer que vocês apresentem também essa parte na atividade 14, tá? Além desse DWG disso aqui, eu vou pedir um PDF com uma folha de impressão do AutoCAD para mostrar esse desenho em vistas, superior, frontal, superior e lateral, e perspectiva isométrica. Tá? Então, vou mostrar para vocês como que o AutoCAD faz isso de maneira mais automática. Tá? Então, nós vamos vir aqui no Layout, né, que é a folha, né, de trabalho. Eu vou apagar aqui essa janela que tem aí. Vou aqui em Page Setup para criar uma impressão aqui de PDF. Vou deixar aqui em escala de cinza ou monocromo, não importa, aqui é a pena, né, as canetas. E eu vou querer que ele imprima o layout exatamente na escala 1:1, ok? No formato landscape, tá? Então essa vai ser a minha folha. Agora eu vou criar deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui para o Drafting Annotations para aparecer aqui o atalho, tá? Que é o comando base, tá? Esse comando base, ele vai criar desenhos para mim a partir do que eu tenho desenhado no Model Space, né? Então, ele cria, né, como está escrito aí, creates a base view from Model Space, ou o AutoCAD Inventor Models, que é outro aplicativo. Então, eu venho aqui no base, eu vou querer do Model Space, né, porque eu nem tenho um Inventor aqui. Aí ele vai pensar um pouquinho, porque ele vai fazer a leitura lá do Model Space. Então, ele está lendo todos os objetos que tem lá, e aí ele já me posicionou aqui uma imagem que para eu definir a localização desse base view. Essa imagem que está aparecendo aí para a gente é a imagem frontal, baseado naquele cubinho lá que mostra as imagens, né, a posição do objeto. Tá? Então, eu vou organizar aqui. Então, eu quero que ele me coloque a vista frontal aqui. Ele me pede agora para selecionar um modo de visibilidade, né? Aí eu vou deixar do jeito que está, né? Que ele já está definido. Agora, vejam que quando eu movo o meu mouse para a direita, ele automaticamente me mostra a vista lateral esquerda. Se eu movo o meu mouse para a esquerda, ele automaticamente me mostra a vista lateral direita. Se eu mover o meu mouse para baixo, ele me mostra automaticamente a minha vista superior. Se eu for para cima, ele vai mostrar a vista inferior. E se eu vier na diagonal, ele me mostra a perspectiva isométrica nessa posição, na outra diagonal, a perspectiva isométrica na outra posição. Então, eu vou querer a vista lateral nessa posição. Eu posso definir aqui uma distância padrão, né? Então, eu vou colocar aqui 55 para esse lado, 55 para esse lado, 55 para baixo, para manter as distâncias, né? Conforme a norma. E vou deixar aqui no cantinho a perspectiva isométrica. São esses os desenhos que eu quero. Eu aperto Enter e ele cria as imagens para mim. Então, ele criou aqui os desenhos das vistas frontal, superior, lateral esquerda e lateral direito, e ainda a perspectiva isométrica do objeto que eu criei. Isso tudo foi baseado no Model Space, né? Então, com tudo que eu desenhei aqui em sólidos, ele mostra
baseado nessa posição que está aqui no cubinho do lado, né? A superior é essa, a frontal é essa, a direita é essa. Então, se eu quiser uma posição diferente da que está lá, eu rotaciono aqui o meu objeto. E aí ele modifica lá as... rotacionar aqui, voltar lá para o layout, ele vai modificar, além de rotacionar, eu mudei de posição, né? Então, ele prejudicou, mas vocês veem aí que ele rotacionou também aqui as vistas. Eu posso selecionar vistas melhores do que ele fez. Vou voltar aqui para posicionar. Ok, pessoal? Deu para entender essa função? Bacana, né? Facilita bastante a vida, né? Fica bem mais fácil. Em questão de segundos, assim, a gente consegue desenhar todas as vistas. E aí ele já usa também as posições da norma, né? Lateral direita à esquerda, lateral esquerda à direita, a frontal como referência e a superior abaixo, a inferior acima, e assim por diante, né? Então, já adequado, de acordo com a nossa norma. E também, aí, o formato que eu escolhi lá foi o formato com linhas tracejadas, né, para aparecer as linhas tracejadas. Na configuração eu posso mudar isso, né? Posso mudar a escala também aqui, né, para aumentar ou diminuir, e posso mudar a configuração de como quero que ela apareça, né? Posso esconder as linhas, posso deixar visível com as hidden lines, posso usar o shade, né, com as linhas assim. Então, posso ir mudando aqui as configurações, né? A que vem em padrão, né, a gente usa diretamente, já essa da norma que usa a linha tracejada e para as linhas ocultas, etc. Então, o que eu quero da atividade 12 é que vocês criem um objeto qualquer aí, né? Aí sugiro que criem um objeto que vocês utilizaram na atividade 12, mas não é obrigatório. E, né, dessa forma, né, usando o modelo, a modelagem, né, com as operações booleanas, e depois cria, então, essa folha com essa configuração de vistas e perspectiva. E aí, dá o Ctrl+P, né, para imprimir ou para plotar, né, com uma impressora PDF aqui, e crie o PDF, né, um PDF qualquer. Para entregar junto, tá? Então, vou querer que vocês entreguem esse PDF e também o DWG com um modelinho feito por vocês. Essa é a atividade 14. Certo? Tudo entendido? Belezinha. Beleza, Alguma tudo. dúvida? Alguém quer que eu mostre alguma coisa também no software, por curiosidade? Aproveitem. A Thaís tinha colocado aqui no chat uma dúvida. Desculpa, estava Ela olhando o deixou chat. dela, aí eu não sei se ficou 100% respondida. A questão da escala? Tá, não, então tá. Thaís, tem um macetezinho que a gente usa de escala, isso é coisa de quem usa AutoCAD há muito tempo. Então, vamos supor que... Eu vou entrar aqui nesse Model Space, vou ver de topo, para simular que a gente está vendo uma planta, assim, né? Vamos supor que eu queira imprimir essa planta, né? Desse objeto, né? E aí eu tenho que definir uma escala para ele aqui, né?
E o zoom, logicamente, vai mudar a escala. Naquela outra, né, no exemplo que eu dei, eu tenho a escala, eu defino a escala aqui nessa setinha para baixo ou aqui em cima nos detalhes, eu posso definir outras escalas aqui para ele, tá? Vamos botar aqui 2:1, por exemplo, vai ficar bem pequenininho. Se eu botar 8:1, ele vai, né, vai sobrepor, vai ficar muito grande. Tá? Acho que até caberia se eu ajeitasse aqui na folha. Né? E aí ele já tem essas escalas pré-definidas, porque ele que gerou os desenhos. Mas se eu estou fazendo um desenho aqui, eu estou gerando esse desenho, eu preciso definir a minha escala através desse zoom aqui. Né? Então, o macete é o seguinte, é usar o zoom scale. Então, é o comando zoom, que é o Z, né? Aí ele me dá algumas opções de zoom aqui, eu vou usar o scale. E aí ele tem um fator de escala, NX ou NXP. Então, eu uso o NXP. Então, o que eu coloco a escala 1000, que são 1000 unidades aí do model space, barra, né, para dividido pela escala que eu quero, né? Então, por exemplo, eu quero uma escala 1 para 1, né? Então, 1000:1 XP, que é o fator que eu estou utilizando. E aí ele estourou o zoom, né? Porque ficou muito grande. Foi para a escala 1:1. Então, eu posso dar de novo zoom, um scale, para 10 XP. Aí ele vai me dar uma escala de 1:10. Ainda está grande. Zoom, scale, para 100 XP. Aí sim. Aí ele entrou nessa escala aí. De 1:100, considerando a folha que eu estou aqui, que é a folha 4, né? Esse tamanho, o tamanho do paper space aqui, real que eu tenho, né? Então, dá para trabalhar assim também quando a gente está trabalhando em plantas, né? Quando eu for imprimir aqui, abre o Ctrl P aqui, né? Eu vou selecionar, vou manter aqui a escala 1:1, que é a escala do layout, né? Então, a escala do desenho eu defini através do zoom. E a escala de impressão, se eu definir lá no layout, vai ser sempre 1:1. Tá? Então, esse é um macetezinho que é bem comum, né, para quem já desenha bastante no AutoCAD, é sempre definir a escala quando a gente está fazendo a montagem aqui, vamos dizer, do layout no Paper Space. E uma outra forma de fazer é você desenhar aqui, né, utilizar a escala do Paper Space aqui através dessa escala aqui, né? E aí você vai escalonar toda a impressão que você está fazendo. Tá? Também é possível usar aqui, né? Então, e aqui ele dá, né? Aqui está 1:1, ou seja, 1 milímetro, uma unidade de milímetro lá no Model Space vai se referir a uma unidade aqui no Paper Space, né? Então, essa é uma outra forma de controlar a escala no AutoCAD, tá? Então, só para aproveitar aí a dúvida, né, da Thaís, para avançar um pouquinho nessa questão de escala, que não, não, não é muito exigido nos trabalhos dessa disciplina, mas caso vocês venham a utilizar o AutoCAD para outras coisas, né, para outros trabalhos, vocês já sabem controlar a escala aí, dos desenhos que vocês vão gerar, ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma curiosidade aí? Quer que eu mostre mais alguma coisa? Vou aproveitar que eu estou com tempo. Acho que por hoje foi isso mesmo. Então Por tá aqui bom, eu não gente. tenho dúvida, não. Obrigado aí a todos. Bom final de semana aí para vocês, né? Que já tá da metade para frente, né? E aí a gente se encontra novamente na segunda-feira. Até mais. Beleza, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.